Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e irmãs queridas. Estamos aqui para adorar o Senhor com mais esta ministração da palavra de Deus. Hoje nós estamos trazendo para vocês uma reflexão, vamos refletir juntos sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Mas antes de começarmos o nosso estudo desta lição, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, tá? Canal ADEFES. Você vai ver a inscrição aí logo abaixo do vídeo. Faça a sua inscrição e se junte a nós para poder você receber outros vídeos da ADEFES. E não esqueça de também clicar lá no sininho para que você receba os vídeos em primeira mão, tá bom? Eu também quero chamar a sua atenção e a atenção de todos os pastores, né? Sobretudo os nossos pastores aqui em Feira de Santana, representados pelo nosso pastor Joesé Cruz Santana, que domingo é o dia do pastor. Este domingo, neste dia maravilhoso, é o dia do pastor, o pastor que sempre serve ao Senhor, o pastor que sempre se coloca, né, em favor das ovelhas, a serviço das ovelhas, da obra de Deus. Ele tem também o seu dia e nós devemos orar pelos nossos pastores, amar os nossos pastores e desejar a todos eles um dia abençoado. Então eu quero deixar aqui um abraço para todos os pastores, no nome, né? Representado pelo nosso pastor Joesé Cruz, que é o nosso presidente, o presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana. Antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração, entregando ao Senhor, assim, este momento de reflexão, entendendo que esta palavra que será ministrada não é só para ser ouvida, mas é para a gente ouvir e para a gente entender e vivenciar esta palavra em nossas vidas. Amém? Oremos então. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Te pedimos, ó Pai, que tu abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo neste momento. Que a tua graça, Senhor, que o teu amor, que a salvação, Senhor, que vem do teu Filho Jesus, possa estar neste lar, Senhor, possa abençoar estas vidas que estão nos ouvindo. Pai querido, abençoa esta palavra, Senhor, que será ministrada e que possa achar guarida, Senhor, nos corações que estarão ouvindo. Pai, vem, Senhor amado, penetrar em nosso coração através do doce Espírito Santo e nos ajudar a entender, Senhor, a tua voz falando para nós através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, toca nos nossos corações, Senhor, e edifica as nossas vidas neste momento. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos. E te pedimos a tua bênção toda especial pelos pastores nesse dia especial que é o dia do pastor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os nossos pastores e nos abençoa neste momento. Nós te adoramos. Amém. Então, meus irmãos, conforme estávamos dizendo, nós estamos hoje estudando a lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Estaremos refletindo hoje com base nos textos bíblicos da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 4 e Colossenses 1, versículos 9 a 12. O objetivo da nossa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Esse tema nos leva a refletir e a pensar o seguinte: qual o meu papel, qual o seu papel no desenvolvimento da unidade da igreja? Como podemos contribuir para o fortalecimento dos vínculos do amor fraterno entre os irmãos? Podemos observar na epístola aos Efésios que Paulo, nos primeiros 3 capítulos, ele vai se reportar à igreja como um todo, como uma rica exposição doutrinária a respeito das nossas riquezas em Cristo.
E a partir do 4º capítulo, que é o que vamos estudar hoje, ele vai exortar os cristãos de forma individual, mostrando-lhes seus deveres e suas responsabilidades em Cristo. Conforme considerações de John Stott, ele diz assim, que Paulo volta-se da exposição para a exortação, da doutrina para o dever, daquilo que Deus faz para aquilo que nós devemos ser e nós devemos fazer. Paulo ensina que o nosso andar precisa refletir a vida de Cristo em nós. Nossa vida prática precisa ser digna da vocação divina. E é importante lembrar, amados, que Paulo estava, neste momento que escreveu esta carta, ele se encontrava na prisão, né? Paulo era um prisioneiro de Cristo, ou melhor, um prisioneiro por amor a Cristo. A prisão não era para Paulo um lugar de lamento, de tristeza, né? Paulo, ao invés disso, ele aproveitou para escrever aos Efésios, escrever aos gentios que abraçaram a fé, buscando ajudá-los no processo de fundamentação de sua fé e no aperfeiçoamento de sua caminhada com Deus. Podemos perceber que Paulo, após concluir a sua oração intercessória em favor da igreja, estimulando os cristãos a viverem para a glória de Deus, né, ele passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, mostrando a essência das virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, para que todos possam congregar-se em unidade. Jesus Cristo é o único centro ao redor de quem todos podem convergir. E Barclay diz o seguinte, que a igreja deve ser o corpo pelo qual Cristo opera e a voz pela qual Cristo fala. A igreja deve ser um instrumento de Cristo para levar a cabo no mundo esta unidade divina. Amém? E aí nós vamos pensar agora no contexto da humildade. Para haver unidade é preciso haver humildade. E o que é humildade? É a total ausência de arrogância, vaidade e insolência. Apenas mediante a abstenção de autoexaltação, os membros da comunidade cristã podem manter a unidade e a harmonia. Esse é o conceito que está na Bíblia de estudo Plenitude. Em Atos 20, 19 diz: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. O termo grego para humildade é tapeinophorein, palavra que não sei se pronuncia exatamente assim, mas essa palavra ela foi cunhada pela fé cristã, né? E ela vai trazer um novo sentido através de Cristo. A humildade, ela não era vista como um bom tom, não era valorizada pelos romanos. Eles a viam como um sinal de fraqueza, até mesmo como algo vil, algo baixo, algo servil e ignóbil. Mas é o cristianismo que vai trazer a importância dessa virtude cristã, né? Conforme Frank Fuchs coloca, ele diz assim: em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. A vida e morte de Cristo foram serviço e sacrifício sem qualquer preocupação quanto à sua reputação. Lá em Filipenses 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte, que embora Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, o nosso maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. Como cristãos, nós devemos observar os passos do Mestre e segui-lo,
entendendo que a humildade, ela ocupa uma parte imprescindível do caráter cristão, conforme o nosso reverendo Hernandes Lopes, ele coloca que humildade representa por Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e o eu em último lugar. Então, ser humilde é negar-se a si mesmo para valorizar o outro. Ser humilde é negar-se a si mesmo para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus. A atitude de humildade genuína, ela desvia o nosso foco de nós mesmos para que possamos olhar para o alto, olhar para o nosso Salvador Jesus Cristo. Ser humilde de espírito é a primeira bem-aventurança cristã. E Jesus, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos seguir o mestre, aprender com o mestre e buscar viver uma vida de simplicidade e de humildade. Amém? Segundo William Barclay, ele diz o seguinte, que a humildade provém do conhecimento de si mesmo, do conhecimento que temos de nós mesmos, né? Quando nos olhamos no nosso interior, na nossa consistência, né? No nosso histórico, de quem somos, nós entendemos que nós viemos do pó e que para o pó nós voltaremos. Então, nós somos, a partir daí, capazes de sufocar o orgulho e entender nossa pequenez diante do Altíssimo. E entender o nosso lugar diante, né, do Senhor. Nós, como diz a palavra humildade, nós viemos da terra. Inclusive, o significado vem de humilitas, né? Que vem da palavra humus e que vem da palavra terra, que significa exatamente isso, que nós viemos do pó. Então, ser humilde não é ser simples, não é ser desprovido de bens, desprovido de riquezas, desprovido de conhecimento. Ser humilde é ter um coração voltado para o Senhor, onde você vê as pessoas igual ou melhores que você, e o Senhor o centro da tua vida, onde você abre mão de você mesmo para amar o outro, para perdoar o outro, para se colocar no lugar do outro e compreender o outro. Ainda, né, segundo Barclay, ele coloca que a humildade cristã, ela provém do confronto da própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus. Ou seja, somos desafiados a imitar a Cristo, que é santo e puro. É nossa missão agradar a Deus, que é perfeito. Então, quando nós refletimos, nós entendemos que precisamos desenvolver uma atitude humilde. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. Então, a humildade precede a honra. E é muito importante a gente entender esse lugar em nossas vidas. A humildade provém da consciência de que somos criaturas de Deus. Se somos criaturas de Deus, nós dependemos absolutamente de Deus. Não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Deus. Eu dependo de Deus e eu amo depender de Deus porque é o lugar mais seguro que eu posso estar. E quando nós dependemos de Deus, nós entendemos que não somos nada sem o Senhor em nossas vidas, né? E o Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurado os mansos, porque estes herdarão a terra. Contudo, vale ressaltar que a verdadeira humildade, gerada em nós pelo poder transformador do Espírito Santo, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove unidade, conforme descreve o mestre na sua oração sacerdotal, né, lá em João 17, vale a pena você ler. É muito linda essa oração, mostra o profundo amor de Jesus pelos seus discípulos e por todos nós. Aí ele fala assim para o Pai:
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, ser humilde também é um testemunho de que amamos a Cristo e que seguimos a Cristo. Amém? Mas para haver unidade também é preciso haver mansidão. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda mansidão. Primeiro com toda humildade e agora com toda mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. A segunda das grandes virtudes cristãs é a mansidão, e que nós traduzimos por doçura. É o homem em quem morreu o eu, para que toda a sua vida, seja dirigida e dominada pelo Senhor. A palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia, de paciência. Também se constitui uma qualidade do fruto do Espírito. Não provém da natureza humana, mas é uma virtude gerada pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 24, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso com todos, ou ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então nós precisamos, amados, ouvir as palavras da lei e observá-las no nosso viver diário. A palavra grega prautes era usada no grego clássico com o bom sentido de suavidade, de tratamento ou docilidade de caráter. Mansidão é o oposto de ser agressivo, de ser rude, né? Mansidão é a característica daquele que é brando, pacífico e que possui moderação nas suas ações. Uma pessoa mansa, ela prefere antes sofrer o agravo do que o infligir. A exemplo de Abraão. Abraão, ele deixou Ló fazer a melhor escolha, escolher a terra que lhe agradava. Abraão poderia ter feito sua escolha e indicar para Ló uma direção, mas Abraão deu a Ló a primazia. Quando nós temos mansidão, nós damos ao outro a primazia, né? É o Espírito Santo de Deus que produz em nós essa capacidade da mansidão. A mansidão é poder sob controle, né? Ao contrário do que se pensa, mansidão não é sinônimo de fraqueza. Há pessoas que entendem mansidão como uma pessoa boba, uma pessoa fraca, uma pessoa sem opinião, uma pessoa tímida, medrosa, subserviente, passiva, negligente. Não. Mansidão não é nada disso. É a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É você entender que você pode fazer, que você é capaz de fazer, mas você não fazer por amor ao outro ou por observância da palavra de Deus. É a qualidade de uma personalidade forte, mas que ainda assim é senhora de si mesma e serva dos outros. Ser manso é ser uma pessoa submissa a Deus. E quando nós somos submissos a Deus, nós fazemos aquilo que Ele quer que façamos. A mansidão, ela forma um par ideal com a humildade. Observe, o homem manso, ele pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais. Ele pensa no outro, ele obedece a Deus. O homem humilde, ele pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Ele pode ser doutor, pós-doutor, ele pode ser rico, pode ser milionário, mas ele é humilde de coração. Ele se importa com o outro. Na Bíblia, há vários exemplos de mansidão, como Abraão, Isaque, Davi.
Paulo e tantos outros. Mas nós queremos chamar a atenção aqui para 2 exemplos: a mansidão de Moisés e a mansidão de Jesus, né? Depois de Jesus, Moisés foi o maior líder e maior legislador de Israel. Com ele podemos aprender que os grandes líderes, os maiores administradores, eles podem ser mansos, sem prejuízo do exercício das suas funções. Moisés, por 40 anos, liderou o povo através do deserto, com mãos firmes e fortes, sem perder sua mansidão. Fez uso sempre que foi necessário de sua autoridade e do poder que o Senhor lhe outorgou. Moisés era um varão manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Está lá registrado em Números 12:3. Ele era o mais manso homem do seu tempo, né? Essa reputação se deu em virtude de Moisés, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Jesus também foi atacado pessoalmente muitas vezes. E Jesus foi e é o nosso maior exemplo de mansidão. A máxima demonstração de mansidão divina foi a sua humanização. Quando Jesus se fez homem, Jesus humilhou-se para que estivesse ao alcance do homem. Jesus se inclinava para ouvir, para curar as pessoas, para acolhê-las. Jesus trouxe um novo significado para a mansidão. Com uma atitude de amor, com um novo olhar para o outro, Jesus impactou as pessoas com seu amor, com a sua mansidão. Mas nem sempre Jesus foi acolhido pela multidão. Nem sempre a multidão ficou do lado de Jesus. Tudo Jesus suportou e nos deixou uma mensagem muito importante: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está registrado lá em Mateus 11:29. Durante o seu ministério terreno, Jesus experimentou terríveis injustiças, mas ele manteve o controle. Quando foi julgado, Jesus foi acusado injustamente e não abriu a sua boca. Em Isaías 53:7 diz que ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, ele não abriu a sua boca. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. A verdadeira mansidão, ela é uma graça divina que promove reconciliação. É uma atitude que está sintonizada com a vontade de Deus, que aceita tudo o que Deus faz sem se rebelar. Então, nós precisamos estarmos sintonizados com a vontade de Deus e aceitar tudo o que Ele faz. Às vezes nós perdemos pessoas queridas, às vezes nós adoecemos, mas nós precisamos entender os propósitos de Deus para nós. Os mansos não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. A virtude da mansidão não se confunde com fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. A mansidão tem por base o amor e a confiança em Deus. O crente que cultiva a mansidão, ele tem um comportamento conciliador, ou seja, uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Possui a habilidade de administrar conflitos. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentam um espírito manso e conciliador. A mansidão é uma virtude que faz o crente abrir o seu coração para amar. A mansidão faz o crente derramar a sua alma, abrir a sua alma para perdoar. E a mansidão faz o crente se dispor a acolher o outro. Jesus, nosso Senhor, nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5, uma das bem-aventuranças. Possamos
ser mansos de coração e colocar em prática na nossa vida essa virtude tão poderosa e tão transformadora, que abençoa a nossa vida, abençoa a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos e a vida de todos que estão à nossa volta. E o terceiro ponto e último, assim, caminhando para a conclusão, né, desta mensagem maravilhosa, dessa lição poderosa. Para haver unidade é preciso haver longanimidade para o exercício do perdão. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim a liberar o perdão aos ofensores. A longanimidade é uma das virtudes do fruto do Espírito, desenvolvido no crente. Tem um sentido de paciência, de tolerância, de perseverança, né? É a disposição equilibrada e um espírito paciente, mesmo sob provocações prolongadas. É o estado de espírito estendido ao máximo. É a firme paciência no sofrimento ou infortúnio. É o fruto da perseverança. A longanimidade é uma qualidade voltada para o próximo. É a atitude de tolerar, amparar, com paciência, pessoas difíceis, do seu ponto de vista. Porque ela pode ser difícil para você, mas para outro não. Então saiba que o outro, ele será sempre diferente, sempre imperfeito. Portanto, devemos aprender a aceitar o outro, né? Apesar das suas falhas, apesar das suas limitações. Longanimidade nos chama para a empatia, para nos colocarmos no lugar do outro, para sentir o que o outro sente e assim poder estar mais próximo do que o outro entende e perdoá-lo. Precisamos estar sempre prontos, com um coração acolhedor para tolerar no outro suas limitações. Paciência e gentileza são qualidades inerentes ao crente. Se o irmão de fé, o seu familiar, né, o seu parente, amigo, ou seu colega de trabalho apresenta alguma fragilidade, algum defeito, que para você é defeito, alguma falha, algo que você não gosta, que é muito chato, algo que você não tolera, ore por ele, ore por ela, busque mudar o seu olhar a respeito dele, porque é muito difícil nós conseguirmos mudar o outro, mas nós podemos orar pelo outro. Nós podemos mudar o nosso modo de ver o outro, sendo mais generosos para perdoar, para compreender o outro. Há pessoas que são muito intransigentes, elas têm um motivo, elas têm um histórico de vida. Jesus nos perdoa e Ele sempre olha o nosso histórico de vida, né? Jesus sempre olha os nossos pontos fracos e frágeis da nossa vivência, os traumas que já vivenciamos, as limitações pelas quais passamos. Então nós precisamos entender que o outro também tem as suas limitações e que nós precisamos aprender a compreendê-lo e a aceitá-lo, a acolhê-lo e a perdoá-lo. Nós não podemos mudá-lo, mas nós podemos nos mudar a nós mesmos. Essa é a nossa parte. Amém? Então, é muito importante a gente compreender essas debilidades do outro e promover uma convivência saudável, uma convivência tranquila, desenvolver habilidades interpessoais para ver o outro sempre com amor e sempre com longanimidade. Buscar desenvolver a longanimidade como fruto do Espírito é suportar os outros e não só os outros, as adversidades da vida. Muitas vezes a vida não é fácil para nós. Você pode pensar assim, mas a irmã está falando isso porque para a irmã tudo é fácil, mas para mim tudo é difícil, né? É difícil chegar o alimento na mesa, é difícil lidar com os familiares, é difícil
atravessar por esta enfermidade ou aquela, ou os seus próprios medos, mas é preciso a gente entender que o nosso Deus, Ele é em quem confiamos. Então nós podemos suportar as adversidades com longo ânimo, sempre confiantes no Senhor. E quando confiamos no Senhor, sabemos que uma hora Ele virá em nosso socorro. Então nos alegremos já em antecedência a essa vitória que logo chegará. O nosso Deus, Ele é descrito como longânimo e tardio em irar-se. E nós precisamos seguir esse caminho da longanimidade, de tardar-se em irar-se, mas de sempre estar pronto para amar, sempre estar pronto para contribuir com o outro e com a história do outro. É muito bom quando nós conseguimos marcar a vida do outro com o nosso amor, com a nossa compreensão, com a nossa acolhida. Como diz Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Suportando uns aos outros. É um dos subitens desse último item, né? Suportar em amor implica em exercer uma atitude de amor e de paciência para com o outro. Sempre pensar que o outro, né, mais do que o que vamos fazer pelo outro, fez Jesus por nós. Se Jesus fez tanto por nós, nós também podemos desenvolver relacionamentos interpessoais de agregado valor na vida das outras pessoas. Suportar uns aos outros em amor é, sobretudo, perdoar. É desenvolver habilidades, né, de temperamento e moderança, né? É entregar-se, né, à vontade de Deus, ao que Deus determina, e é ser flexível, né, e generoso para com o outro. O amor, ele tudo suporta. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportar. Observe que a palavra suportar, além de você ter que tolerar o outro, ela também fala, lembra outra coisa, lembra de suporte. Já pensou se o outro é ainda pior que você, nas suas necessidades, nas suas fragilidades? Você pode ser um suporte para o outro, né? Ainda que o outro seja incoerente com você, ainda que o outro seja falho com você, você pode ser um suporte para melhorar o outro. Porque quando alguém recebe amor, ele não consegue devolver algo diferente do que amor. O perdão como premissa do amor. Esse é o último item para concluirmos. Jesus nos amou primeiro. E se Jesus nos amou primeiro, Ele nos perdoou primeiro. Quando perdoamos, nos desviamos do orgulho, exercemos misericórdia e restauramos a alegria da comunhão e do amor. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de o perdão como premissa do amor. Jesus nos amou primeiro. Portanto, Jesus nos perdoou primeiro. Quando perdoamos, nos desviamos do orgulho. Quando perdoamos, exercemos misericórdia. E restauramos a alegria na comunhão e a alegria do amor. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo, conforme em Romanos 3, versículo 25. Por que devemos perdoar? Venha comigo.
Perdoar é um mandamento da palavra de Deus. Está escrito: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse registro está lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Quando nós perdoamos, quando você perdoa, você também é perdoado por Deus. Lá em Mateus 6, versículos 14 a 16, nós vemos o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a própria palavra por si só se explica. Quando nós perdoamos, Deus também nos perdoa. Quem perdoa está sendo misericordioso. Esse é o terceiro motivo porque devemos perdoar. Quem perdoa está sendo misericordioso. Quem é misericordioso emana amor e humildade, forte, racional. Quem guarda mágoas é orgulhoso. Então, quem guarda mágoas é fraco, é sentimental, é rancoroso. Quem guarda mágoas acumula qualidades inferiores. Mas quem perdoa, quem é misericordioso, acumula qualidades superiores, que é a qualidade do amor, da misericórdia, da humildade. Então, quem perdoa é um forte, quem não perdoa é um fraco. Poderíamos assim entender, né? E outra coisa, quem não perdoa adoece a sua própria alma. Quem não perdoa está pegando uma lixeira de mágoas, jogando dentro de si e acumulando uma lixeira emocional na sua alma. Mas quem perdoa vira lixeira. Quem perdoa se libera para amar e para ser feliz, para ser alegre. Quem perdoa delega ao outro o poder de liberar-se, né, também do seu erro. Perdoar é fazer um bem a si mesmo, é libertar-se da amargura e do ódio. Conforme eu coloquei, perdoar é libertar-se. Então, quando nós perdoamos, nós nos sentimos bem conosco mesmo. A nossa autoestima fica elevada. A nossa autoconfiança é fortalecida e nós sentimos paz. E isso é maravilhoso. Lá em Colossenses 3, versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Observe que Paulo, todas as epístolas que eu estou citando aqui, ou quase todas, que fala de amor, fala de perdão, muitas das referências aqui são cartas de Paulo. E Paulo está sempre reportando para a questão do perdão, do amor, das habilidades interpessoais e da convivência com os outros de modo harmonioso. Então, Paulo está sempre defendendo o amor e a harmonia entre os irmãos. Quando perdoamos, esse é o quinto ponto, quando perdoamos a quem nos magoou, Deus aceita as nossas ofertas. A nossa vida é um reflexo do que oferecemos a Deus, das nossas ofertas. A nossa maior oferta para Deus é observar a sua palavra, a sua lei, os seus ensinos, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao outro como a nós mesmos, né? Então, nós devemos amar e promover a paz. A nossa principal oferta começa no nosso íntimo, por meio da humildade, né? Que reconhece a nossa imperfeição. E se nós somos imperfeitos, o outro também é imperfeito. E é por isso que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Lá em Mateus 5, 21 a 24, diz assim: portanto,
se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Olhe que algo incrível. Deus não quer a nossa oferta material. Ele quer a nossa oferta de alma. Deus quer que nós nos ofertemos a Ele inteiramente. E Ele quer de uma maneira que sejamos santos. Ele diz: sejais santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. O que Deus está dizendo? Você quer ter comunhão comigo? Sede santo. Você quer ter comunhão comigo? Ame. Você quer ter comunhão comigo? Perdoe. O Senhor não aceita ter comunhão com pessoas que têm a alma manchada, né? Manchada pelo pecado, manchada pelas ofensas, pelas mágoas, porque acumula dentro de si um lixo emocional desnecessário e se afasta de Deus, se afasta das bênçãos de Deus. Quando nós perdoamos, nós nos limpamos, nos liberamos para viver uma vida de bênçãos diante da presença de Deus. E o Senhor ama aqueles que perdoam o seu irmão. E o Senhor também nos perdoará. Amém? Quando a principal indumentária na vida do crente é o amor divino, ele não sente dificuldade de exercer o perdão e de ser perdoado, apresentando assim um espectro de paz e harmonia entre os irmãos, glorificando assim o nome de Jesus Cristo. Então, quando seguimos a Cristo, o amor deve fazer parte do nosso viver diário. É exercendo o amor genuíno, amados irmãos, que desenvolvemos o fruto do Espírito em nossas vidas, contribuindo para o fortalecimento da unidade do corpo de Cristo. Lá em Colossenses 3, 11 a 17, não vou ler para vocês, mas eu poderia resumir. Mas eu aconselho que você leia em sua casa. Colossenses, a carta aos Colossenses 3, versículos 11 ao 17. Quando Cristo é tudo em nós, as divisões, elas desaparecem. As mais apreciadas qualidades, elas aparecem, elas frutificam em nós. A compreensão e o perdão, eles têm êxito. O amor une a todos. A paz e a graça dominam o coração. A vida se torna exemplar aos outros. E Deus, Deus é plenamente glorificado. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, né? E que o Senhor toque no teu coração, que você possa entender que a palavra de hoje é uma palavra não só para você escutar e deixar, mas é uma palavra para você viver na tua vida diária. Se espelhe nesta palavra e perceba se há algum ajuste para fazer em si mesmo, no teu coração, na tua alma. Porque o importante é amar e ter comunhão com o Altíssimo. O importante é desenvolver-se a cada dia no fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus, Deus seja louvado através de nós. Amém.